O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos iniciando esse mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Há 50 anos, na Arquidiocese de Belo Horizonte, nascia esse trabalho e que depois se espalhou pelo Brasil inteiro. No dia 30, nós celebraremos o dia de São Jerônimo, que muito colaborou para popularizar a Bíblia. A Bíblia foi escrita em línguas muito difíceis, mas, é claro, para a época, né? Hebraico, aramaico e grego, e que com o aumento do Império Romano, que foi sendo difundida a língua latina, o latim era uma língua mais popular, e com isso São Jerônimo fez essa tradução da Bíblia para o latim, para que o povo pudesse ter mais contato com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Com isso, então, começou que nesse mês, em tal dia, dia 30, se celebra o dia de São Jerônimo, então começamos também a celebrar o mês da Bíblia. O que é a Bíblia? Todos nós sabemos. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus é o autor, mas que se serviu de pessoas humanas para escrevê-la. A Bíblia, como inspiração de Deus, ela não contém erros, mas como linguagem humana, ela pode conter erros. Mas nós não vamos pegar a Bíblia numa leitura, nós chamamos fundamentalista, em que nós interpretamos tudo ao pé da letra. Porque nem tudo que está na Bíblia aconteceu do jeito que está escrito. Algumas coisas possivelmente não aconteceram, ou se aconteceram mais do que está relatado, mas o que vale é o Espírito da palavra que nos é transmitido pela própria palavra de Deus. Se Deus está presente em diversos momentos, na Eucaristia, na comunidade reunida, no pobre que a gente ajuda, nos pastores, Ele se encontra presente na sua palavra. Eu disse que algumas coisas podem estar não de acordo com o que é real. Por quê? A Bíblia não é um livro científico, não é um livro histórico, não é um livro exato. Por exemplo, no livro do Gênesis, que significa origem, a origem do mundo,
relata duas maneiras diferentes que Deus criou o homem. Uma, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem apareceu. A outra é que Deus fez o homem do barro, modelou tudo direitinho, fez um boneco, soprou, infundiu nele a vida, depois tirou a costela, fez a mulher. Outro relato. Então, qual que é? Claro que quem que estava vivo antes da criação do homem para escrever o que ele não estava vendo? Não sei se entenderam a pergunta, né? Porque se não existia ninguém para escrever, como que quem escreveu sabe que Deus fez o homem dessa maneira? O certo é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Podemos nem tanto viver como Deus quer a sua semelhança. Nós fomos criados, deveríamos viver a sua semelhança. Como também, ela não tem datas, como por exemplo, nós celebramos na liturgia algumas datas, nenhuma consta na Bíblia. Por exemplo, o Natal. Jesus não teve uma certidão de nascimento, um registro. E ninguém fala que Jesus, com certeza, tenha nascido 25 de dezembro. Na Bíblia não consta. Mas isso foi incluído na tradição, que hoje era uma festa pagã. Depois a igreja assumiu como religiosa, e hoje o Natal virou festa pagã de novo. Não se celebra mais o nascimento de Jesus no Natal. Celebra bebedeira e comida demais, embriaguez, desunião, brigas. Então já não é mais tanto como deveria ser. Mas isso, é claro, não vem ao caso. Mas a Bíblia, então, é um relato que nós, como, repito, inspiração de Deus, nós acreditamos que é Deus quem nos fala. E nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Nós não podemos apenas ter uma Bíblia como enfeite ou para dizer: eu tenho a Bíblia em casa. Eu me lembro quando era criança, quando em casa comprou a primeira Bíblia, eu não entendia nada, mas falei: que bom, aqui em casa agora tem uma Bíblia. Isso há muito tempo, né? Claro. Mas hoje, o que as pessoas fazem? Eu não sei hoje, mas há alguns anos aí atrás, 20 anos atrás, era muito comum. A pessoa comprava uma Bíblia grande, com ilustrações bonitas, aquelas folhas quase que plastificadas, bem encadernadas, e pagava um preço absurdo. Ainda tinha aqueles que vinham, ainda davam o golpe em quem estava comprando. Para quê? Ficar em cima da mesa aberta ali, enfeitando. Bíblia não é enfeite de mesa distante. Bíblia é para ser usada. Se você deixa uma Bíblia aberta há muito tempo, ela estraga, ela vai quebrar ali naquela folha a sua encadernação, vai estragar a sua Bíblia, vai amarelar pelo tempo, vai se empoeirar. Nada contra você deixar a Bíblia aberta, sobretudo quando você usa. Você fala assim: o que Deus tem para me falar hoje? E ali você vai tendo uma sequência. Quem sabe, de vez em quando você passa ali, deixa eu recordar o que eu li, o que Deus me fala. Não é uma leitura, como diz fundamentalista, você interpretar a Bíblia ao pé da letra. Para isso nós temos os intérpretes, que nós chamamos exegetas, que estudam e transmitem para nós a sua mensagem como fatos. Agora, há casos que nós vemos pela nossa fé, aquilo que nos marca, como Deus fala para nós individualmente. E como nós devemos ler, pode ser que alguém pense assim: eu vou abrir a Bíblia aqui e falar, ver o que Deus fala para mim hoje, um versículo. Cuidado, porque esse versículo pode te jogar para baixo. Há até uma anedota que diz assim, que alguém foi ler um versículo, abriu a Bíblia, aí leu um versículo assim: e Judas suicidou-se.
Nossa, que trágico, né? Ah, não, não é isso que eu quero, não. Ah, eu vou abrir de novo. Abriu de novo, leu em outro lugar, no folha. Vai e faça o mesmo. Piorou, né? Porque no bom samaritano, o que eu devo fazer? O bom samaritano fez o bem, então Jesus vá e faça o mesmo. Então não é para isso. Ler saltando pedaços, pode ser que a gente tire o sentido daquele contexto. Nós vemos o texto, mas o contexto foge. E é preciso que a gente entenda, claro, unindo partes diferentes, quem sabe fazendo alusões lá no Antigo Testamento e ao Novo, então isso não tem problema. Mas não podemos saltar para transmitir aquilo que nos convém e não o que convém à palavra de Deus. E nós ouvimos no Evangelho de hoje, que é um dos textos mais importantes, são os Evangelhos, são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, que relatam mais diretamente sobre a vida, a mensagem de Jesus, que ele é o próprio Evangelho, ele se mostra, ele se transmite, ele se prega aos outros. Quando ele, nas suas viagens, nas suas caminhadas, ele se encontrou com alguém que era surdo e mudo. É prático, né, que nós aprendemos a falar, porque nós ouvimos. Para eu aprender a falar uma língua, eu tenho que ouvir aquela língua, né, para eu poder transmitir também. Se eu nunca ouvir uma língua inglesa, o francês, o alemão, eu nunca vou aprender. Isso mesmo quando criança, você nasce surdo, a gente não ouve, como que a gente vai falar? Hoje, é claro, há técnicas, mas não é o comum. E Jesus cura tantas pessoas, porque às vezes ele pergunta: o que você quer? Como aquele cego. Ele era cego, não via. O que você quer? Quero ver. É a vontade dele. Se perguntar ao surdo: o que você quer? Quero ouvir. Perguntar ao mudo, ainda que seja por sinais: eu quero falar. E Jesus usou um meio tão natural, cuspiu no chão, fez a saliva, passou na língua dele e disse: Efatá, quer dizer, abre-te. E aí se abriram os ouvidos, ele pôde ouvir, e a sua língua ele pôde falar. Se soltou e ele pôde falar. O que Jesus pede? Claro que às vezes ele falava: não conta para ninguém não. Não é que não pudesse contar as maravilhas que Jesus fazia. É porque ele não tinha condições humanas de atender a todo mundo que vinha a ele, que às vezes ele mesmo reclamava que não tem nem tempo para descansar. E ele estava sendo muito solicitado. Mas quando nós recebemos o privilégio de poder falar, por que não podemos usar a língua para falar o bem, para falar de Jesus, falar o que Ele faz por nós? Se nós podemos usar os nossos órgãos todos, a boca, os olhos, os ouvidos, que sejam todos voltados para aquilo que Jesus quer de nós. Tanto que quando Jesus curava, qual que era a observação no último versículo de hoje? Ele faz bem todas as coisas. Claro que Jesus não tem meio termo, ou faz ou não faz. E para fazer tem que fazer bem. E quando nós vamos fazer alguma coisa, às vezes a gente fala assim: ele faz assim mais ou menos, tá bom. De qualquer jeito, tá bom. É para a igreja, é para Deus. Deus sabe que eu posso fazer assim, que Ele vai aceitar. Não. Vamos pegar o exemplo de Caim e Abel, quando Abel oferecia o melhor do fruto dos seus trabalhos e oferecia em sacrifício a Deus. Deus aceitava o seu sacrifício. Caim oferecia sacrifício também. Não deixava de oferecer, mas oferecia o pior. Deus não aceitava o seu sacrifício. E quantas vezes nós oferecemos o pior? O pior que nós oferecemos é o pouco tempo, é o pouco trabalho, é a má preparação para alguma coisa. Eu vou, se der eu faço, se não der eu não faço. E quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, nós precisamos oferecer o máximo.
o melhor, porque nós precisamos ouvir como Jesus. Ele faz bem todas as coisas. É claro que nós não fazemos com perfeição, igual Jesus faz, mas precisamos oferecer um pouco mais para nós podermos chegar mais à perfeição. E entre o que nós podemos e devemos fazer, está na segunda leitura, quando São Tiago fala do atendimento às pessoas necessitadas. Que às vezes nós fazemos discriminação de pessoas. Quando é o rico, a gente chama, vem para a mesa, senta-se, vem comer, vem beber. Quando é o pobre, senta aí, senta no chão aí, no degrau. O que sobrar, você pode comer, pode beber. Nós não podemos fazer discriminação. E porque aí depois São Tiago fala da fé, porque às vezes nós não podemos achar que para o pobre é só ter fé, vai, reza e tudo vai ser resolvido. Nós precisamos aprender, porque São Tiago fala que Deus usa o pobre para o nosso benefício. Não é que nós vamos usar do pobre para nos ajudar, para nós subirmos nele, para nós subirmos na vida. Não. Até lembrei ali, antes de vir para a celebração na sacristia, conversando, uma pequena história de internet, é claro, que um senhor muito rico, ou um homem rico, levou seu filho, que tinha tudo em casa, para passar uns dias na casa de uma família pobre na roça. E assim, mais para humilhar, ver que nós temos tudo, e que os pobres não têm, a gente tem tanta coisa boa. Aí deixou o filho lá alguns dias naquela casa, e quando ele voltou com o filho para a casa dele, e aí, meu filho, viu como que é lá? Sim, meu pai. Nós temos um cachorro, eles têm 8, 10. Nós temos uma piscina aqui em casa de água tratada, eles têm uma lagoa de água natural, aquela água que jorra bonita. Nós temos uma luz elétrica, eles têm milhões de estrelas que iluminam. Nós temos aqui a nossa família, eu como filho único, lá eles têm muitos irmãos que eles podem compartilhar. Quer dizer, aquela famosa frase, o tiro saiu pela culatra, o pai que queria mostrar para o filho que não vale a pena ser pobre, o quanto que aquele filho aprendeu a lição e ainda passou para o pai dele. Então que nós, é claro que isso é história, mas que a gente saiba se entregar melhor para os outros, que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. Não é? Eu não faço mal para ninguém me fazer mal. Quer dizer, eu tenho que fazer o bem, o outro me fazer o bem. Não apenas numa troca, uma negociação, mas saber que se eu fizer, eu não ficarei sem recompensa. Façamos a nossa profissão de fé.